tá? Para a gente poder se concentrar tranquilamente. Lembrando que hoje nós temos para venda torta caseira de frango ou carne, tá bom? Sempre lembrando que a hora que a pessoa, se tiver interesse em adquirir, lembrando de ver lá na frente se ainda tem os 2 sabores, tá? Porque às vezes acaba, né? Ok? A casa sempre agradece as doações e lembra, se por acaso alguém for doar calçados, roupas, o que for, objetos, para que venham em boas condições, limpos, higienizados e em boas condições, porque às vezes a pessoa que recebe não consegue financeiramente mandar enviar para conserto. Então, quem for doar, se tiver essa delicadeza, a gente agradece. E a casa também, ela pede sempre para se atentar com a cesta básica de alimentos, mas também que nós fazemos, né, doação de kit de higiene. E se por acaso alguém puder doar em material, lembrar sempre do creme dental, dos sabonetes e shampoo, que seja de 1 litro, porque a gente entrega tudo por igual, tá? E essa é a quantidade que vai por família, 1 litro de shampoo, tá? Outra coisa, a casa, ela está procurando voluntário médico clínico geral. O trabalho desse médico será das 8h30 às 11 horas. Está escrito aqui, olha, 1 vez a 1 mês. Então, se vocês conhecerem médicas clínicos gerais, se puderem perguntar, quem sabe, né? Às vezes a pessoa nem pensa em doar-se como voluntário no trabalho que executa. Mas a gente perguntando, aí acende uma luzinha. Poxa vida, eu gostaria. Então, fiquem à vontade para trazer esses conhecidos de vocês, ou vocês mesmos, para serem voluntários da casa. Ok? Bom, o Fabrício agora vai fazer a apresentação do trabalho para vocês e que todos tenham um excelente dia. Obrigada. Eu sou pequenininho, mas um pouco menos. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão? Tudo bem? Que bom ter todos vocês aqui. É sempre uma grande alegria estar aqui na Casa de Paz e Amor. E eu vou convidar a todos vocês hoje a realmente vir aqui com o coração aberto para acolher aquilo que for dito e principalmente que a gente possa estar de verdade conectado com a espiritualidade. Porque essa casa é uma casa que, assim como todas as casas espíritas, mas falando aqui da nossa Casa de Paz e Amor, é uma casa que tem uma assistência espiritual muito intensa. Os mentores do nosso trabalho, eles começam a trabalhar muito antes da gente chegar aqui. Então, você está adentrando num ambiente em que, se você se conectar de verdade, se você estiver aqui com o coração e com a sua alma aqui presentes, não deixar o seu pensamento, é claro, né, é difícil, às vezes a gente tem as nossas preocupações, o que a gente vai fazer depois daqui, outras preocupações que a gente carrega no nosso coração, mas por 45 minutos, 50 minutos, vamos tentar deixar isso do lado de fora da nossa casa e trazer para cá a nossa fé. Pensa naquilo que você veio buscar, com toda a fé que tem no seu coração. Se conecte com a espiritualidade. Ouça de volta o que eles falam no seu coração. Porque é através da nossa fé, como Jesus nos dizia, né? A sua fé te curou, né? Como ele falava nos episódios em que ele pôde, através da sua energia, curar as pessoas, ele sempre dizia, a sua fé te curou. Então que a nossa fé nos cure nesse dia daquilo que a gente veio buscar hoje. Tá bom? Então vamos lá começar o nosso trabalho. Hoje, o capítulo do Evangelho é o capítulo 23. Abandonar pai, mãe e irmãos. Os itens
4, 5 e 6. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem vai ser a Paula. A oração inicial vai ser a Gilda. Muito bem, muito obrigado. A vibração dos passos, vibração geral e vibração das águas vai ser o Vanderlei. E a oração final vai ser a Cidinha. E hoje nós temos aqui uma palestrante muito especial, uma pessoa que mora no meu coração, gente, olha só. Tenho muito orgulho de apresentar para vocês a Edina Costa, que hoje fará a palestra aqui por nós. Nossa palestrante fala muito bem, tem muita sabedoria, estuda, posso dizer como testemunha ocular, que é uma grande estudiosa do Espiritismo e certamente vai nos brindar com uma grande palestra. Que nós possamos aproveitar cada palavra dela, que nós possamos vibrar intensamente, novamente, como eu coloquei, aquilo que está no nosso coração. O que a gente veio buscar aqui hoje? Vamos conversar com Deus e com a espiritualidade. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, boa tarde a todos. Vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha, abandonar pai, mãe e filhos. Item 4. E todo aquele que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas também, receberá 100 por 1, e possuirá a vida eterna. Isso está em Mateus, versículo 19, capítulo 19, versículo 29. Então disse Pedro: eis aqui que estamos nós, deixamos tudo para te seguir. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo necessita, neste mundo, não receba muito mais, e no século futuro, a vida eterna. E disse-lhe outro: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dai-me licença que vou primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 6, 61 e 62. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bartelli, do irmão José: o que tens feito? O que tens feito para transformar em obras a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Para facilitar os teus problemas? Para diminuir a distância que te faz entre ti e os teus familiares? Para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? Para que te revelares tão frágil diante das dificuldades? Para deixar-te ser vítima da própria imprevidência e insensatez? Para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo? Para não te melindrares com tanta frequência? Bom, agradecemos a Deus por estarmos aqui, agradecemos aos mentores dessa casa, agradecemos também aos nossos mentores, ou anjos da guarda, como vocês quiserem chamar, mas nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados, pelo menos, de Deus, se você achar melhor pensar assim. E agradecemos por esse ambiente que foi preparado pela espiritualidade para que todos nós pudéssemos vir aqui e ser beneficiados com essa energia de alguma forma, ser amados, ser perdoados, e pedimos a Deus para que quando nós
ouvirmos a palestra, nós possamos receber essas palavras da palestrante com o nosso coração aberto, pensando sempre, lembrando sempre que Deus nos ama muito, que assim seja. Boa tarde. Que gostoso esse boa tarde, que recepção boa. A todos que estão aqui, sejam bem-vindos. E o que nos acompanha nas mídias sociais, muito obrigada pela audiência. Um tema bastante, não vou dizer complicado, mas bastante intenso do Evangelho de Jesus. Aliás, né, o capítulo é Moral Estranha. Porque Jesus parece contradizer com a sua doutrina de amor em muitos aspectos desse evangelho, deste capítulo. Nós vamos procurar deixar claro, um pouco mais claro, lógico que nós ainda não temos essa inteligência espiritual tão elevada para entender Jesus, para entender o que ele realmente quis dizer. E aí nós pensamos que algumas palavras ditas por ele, por Jesus, nos parecem bastante estranhas, contrastando com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Imagina, abandonar pai, mãe, filho, esposa, casa, né? E no capítulo, no item 1, 2, ele fala para odiar, quem não odeia pai, mãe, que é mais do que eu, não está digno de mim. Então, são coisas que a gente ainda não consegue compreender direito o que Jesus falava. Supor que Jesus, nosso mestre, fosse capaz de mandar, odiar ou abandonar pai, mãe, filhos, irmão e esposa, seria desconhecer-lhe o caráter. Qual é o caráter de Jesus? João Evangelista diz que ele era o Verbo, que veio trazer a palavra de Deus para todos nós. E ele traduziu esse verbo todo numa só palavra: amor. Jesus, assim como João também disse, Deus é amor e Jesus é seu verbo, Jesus é amor. Como é que ele ia mandar a gente odiar? Como é que ele ia pedir para a gente abandonar nossos pais, nossos haveres, né? Nossa casa? Então, vamos procurar entender aqui, porque um tal pensamento não poderia vir de alguém que disse: honra teu pai e a tua mãe. Estranho, né? É preciso, então, buscar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre ocultas sob forma alegórica, porque Jesus falava em parábolas. Então, ele usava os acontecimentos da sua época para passar a mensagem. Antigamente era assim. Hoje, como ele diz, céus e terras passarão, minhas palavras não passarão. Mas como é que nós vamos entender que há mais de 2000 anos acontecia? Para entender as parábolas. Então hoje, nós vamos entendendo pelo um lado psicológico, pelo nosso lado mental, consciencial, que a partir do momento que nós vamos ampliando a nossa consciência, no sentido de entender o seu Evangelho e o que ele veio fazer aqui na Terra, nós vamos começando a entender o que ele fala aqui. Porque se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras empregadas foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou que não pertencem a Jesus. Nós precisamos refletir muito sobre esse texto. Não levarmos ao pé da letra, mas analisar muito bem a circunstância dos fatos de quando ele disse isso. Temos a necessidade de irmos além da forma e não nos prendermos na letra. Porque você lê ali, se prende naquilo e não raciocina.
E é por isso que tem tantas informações, muitas vezes fora do texto do amor do Pai, de Jesus, que às vezes nos confundem, né? Então, nós não podemos prender na letra, mas que vamos buscar o Espírito que vivifica, o conteúdo. Vamos analisar os conteúdos. Só este é capaz de nos fazer penetrar na mente de Jesus. Porque a linguagem do Cristo é toda espiritual. E quem quiser compreendê-lo, deve buscar sempre o sentido dos seus dizeres, sob prisma puramente espiritual. Quem de nós consegue? Puramente espiritual. Então nós vamos, a pouco e pouco, paulatinamente, estudando. Quem faz evangelho no lar aqui? Quase todos, né? Eu não sei como vocês fazem, mas eu leio o Evangelho mesmo, leio outras mensagens, mas leio o Evangelho. Todo ano, a gente começa desde o primeiro capítulo e vamos embora. Já faz mais de 30, 40 anos isso. Nenhuma lição, nesses anos todos, soou igual para nós. Por mais que nós lemos ali, todos os dias, aquela passagem, nós vamos descobrindo coisas novas, descobrindo o que Jesus queria dizer para aquele tema. Porque nós vamos ampliando a nossa consciência. Vamos desdobrando dentro de nós Jesus e procurando segui-lo de uma maneira mais eficaz, fazendo a sua vontade, que é a nossa felicidade, né? Ele serviu-se da forma, empregando-a para designar pensamentos transcendentes, dos quais a forma em si mesma não pode dar uma ideia clara e precisa. E aí Kardec vem nos colocar o seguinte, no Evangelho mesmo. Sem discutir as palavras, é preciso buscar o pensamento de Jesus, que era este aqui. Os interesses da vida futura são mais importantes do que todos os interesses e as considerações humanas. Pois ela está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia da renúncia à sua família seria a negação desse amor que Jesus veio pregar. Concordam? Né? Então, Kardec diz que Jesus só falou em aramaico, daí passou para o hebraico, que era similar. Então, essa língua não era muito rica, era bem pobre, né? Não tinha muitas palavras para dizer determinado assunto. E muitas das suas palavras tinham diversos significados. Vamos supor, na língua inglesa, existe a palavra saudade? Não, né? E quando a gente quer falar para alguém que tem saudade, nós não temos que procurar uma palavra similar ou parecida? Era mais ou menos assim, né? Então é preciso, além disso, considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das suas línguas. Imagina, olha, há mais de 2000 anos, vem sendo traduzida do aramaico para o hebraico, dali para o grego, dali para o alemão. Gente, quantas mudanças não teve, né? Quantas palavras que não foram traduzidas de uma maneira diferente, né? Então, de uma língua a outra, a mesma palavra tem conotação bem diferente. Kardec continua, que numa língua pode ser uma injúria ou uma blasfêmia no idioma, e nada significar em outra, seguindo a ideia que exprima. Se a gente for ver os dialetos lá do norte, né, a gente vai ficar um pouco, nossa, né? Então, é mais ou menos isso. É por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime perfeitamente o pensamento. E para ser exata, é preciso empregar, às vezes, não as palavras correspondentes, mas as equivalentes.
E aí nós vamos voltar lá no item 1, né, no Evangelho de Lucas, quando ele diz, quem não odiar seu pai, sua mãe, né, mais do que eu, não entrará no reino dos céus. Então a palavra odiar tinha uma outra conotação. Segundo eles dizem, significa amar menos. E qual é o primeiro mandamento da lei? Alguém se lembra? Nossa, estão afiadíssimos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Então nós devemos amar primeiramente a Deus. Depois ao próximo e a nós mesmos. Né? Então, seria preciso saber, primeiramente, se ele realmente disse odiar. Né? Se ele o pronunciou. Em caso afirmativo, não, ele disse isso mesmo, dizer amar menos. Se na língua qual ele se exprimia, essas palavras tinham o mesmo significado. Cada caso é um caso, nos orienta Kardec. E aí Jesus falou, quem não deixar seu pai, sua mãe, aconteceu quando? Quando ele conversava com o moço rico, que queria seguir Jesus. E Jesus falou, então, vai, vende tudo que você tem, deixa tudo e me acompanha. Né? Ou, mais ou menos isso que ele disse. Ele disse, não posso, eu tenho que agora ir me desfazer dos meus bens. E saiu, mas Jesus sabia que esse moço rico, inclusive tem no livro da... Vou lembrar, depois eu falo, tá? Primícias do Reino. Que esse moço, ele era muito famoso, ele corria, né, as corridas de biga. E naquele dia, ele tinha uma corrida, ele ia correr. Então, ele não podia largar a corrida e seguir Jesus. Ele optou pelas coisas do mundo, porque se ele quisesse mesmo seguir Jesus, ele iria. Mas ele preferiu ir lá, né, correr, fazer a sua corrida. Ele preferiu ficar perto do pai para não perder a herança. Então, ele deu mais ênfase, mais sentido às coisas do mundo. Né? Porque naquela época, quem quisesse fazer, como Jesus disse, ide e pregai, era longe uma cidade da outra. Não tinha metrô, não tinha carro. Era a pé mesmo. Então as pessoas passavam dias fora de casa. Mas depois voltava. Né? E aí esse é um caso. E o caso da Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova, né? Da psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Joana de Cusa, ela estava cansada já de lidar com o marido muito difícil, o senhor de Cusa. Então, ela queria seguir Jesus, mas ele proibia. Não queria saber do Nazareno, do filho do carpinteiro. E Joana ia escondido falar com Jesus, e um dia ela chega lá e diz assim, mestre, eu quero partir contigo, quero te seguir, não suporto mais, né, a proibição de não te ver, de não estar junto aos seus ensinamentos. Jesus conversa com ela, fala, filha, a tua tarefa está dentro do teu lar. O teu marido vai precisar de você, mais cedo ou mais tarde. E você deverá estar firme para poder auxiliá-lo através da minha palavra. Vai, filha, ser fiel. Olha, dois casos diferentes aqui. Então, Jesus era justo por excelência. A um, ele sabia que não estava pronto para segui-lo. A outra, ele mandou voltar e continuar no seu lar com seu marido. Né? Então, é preciso entender, com essa passagem do Evangelho, que a intenção de Jesus jamais foi orientar as pessoas a abrir mão de seus compromissos com a sua família. Não seria Jesus. Nós não estamos num planeta de provas e expiações. Não nos diz a doutrina espírita que todo o elenco da nossa família somos devedores de um para com os outros? E que estamos tendo uma oportunidade nesta encarnação para poder nos reajustarmos com esses familiares? A doutrina espírita nos explica isso.
E Jesus falou que enviaria um Consolador, que nos faria relembrar os seus ensinamentos. Então, esses ensinamentos, né, estão dentro do contexto do Consolador. Ou, ele não diria também para nós não darmos valores às nossas posses materiais. Nós não precisamos do dinheiro para nos mantermos? Precisamos, né? O que ele quis dizer é que é para a gente não pôr em primeiro lugar essas posses. Ou seja, tem família que briga por herança. E briga feio mesmo. Irmãos contra irmãos. Mães contra filhos, pais e assim por diante, que a gente vê na mídia. Essa briga ferrenha por herança. E acaba por adoecer essas criaturas, fisicamente e espiritualmente. Vale a pena? Ele aqui considera que é melhor deixar, né? Contudo, ele deixa claro que é preciso, nós precisamos definir prioridades. O que é prioridade para mim? Estar em paz ou em guerra? O que vocês preferem? Paz ou guerra? Paz. Então, nós estamos aprendendo a não brigar, a não contendar, a não revidar. No livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que ele pega toda a passagem de Mateus e analisa à luz da doutrina espírita, ele diz o seguinte: Jesus nos avisa que o opositor do homem são os seus próprios domésticos. Vamos entender. Porque as opiniões contraditórias que se formam dentro do lar poderão desviar do caminho espirituais aqueles que o querem seguir. Vocês já não ouviram algum caso de que uma família, de uma religião, né, aí de repente um membro daquela família quer seguir outro tipo de religião, porque ela se afinou mais com uma outra religião. Ela não encontra opositor dentro do lar? Você não pode seguir essa religião. Você está doido, vai mexer com essas coisas? Não, de jeito nenhum. E começa aquelas coisas, né, ferrenha de uns com os outros, né? Então, a gente acaba atrapalhando, muitas vezes, o progresso espiritual dessas criaturas. Às vezes, diz Rigonati, é o marido que serve de obstáculo à mulher. E a mulher ao marido. E assim por diante. Conhecemos várias pessoas, né, de que o marido proíbe a pessoa de vir no centro. E ela, para não desfazer do lar, não desfazer da paz ali, ela aceita. Então, nós precisamos pensar direitinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Bom, deixa eu terminar aqui, depois eu vou contar um particular para vocês, né? Os discípulos de Jesus também passaram por isso. Também lá no livro Boa Nova, nós vamos ver lá no Bartolomeu, né, no capítulo 12, que Bartolomeu, ao chegar em sua casa, após as pregações com Jesus e seus irmãos, após chegar à sua casa e dirigindo a seus irmãos, lhes disse impropério, acusando de ser mau filho, de estar 3, 4 dias na pregação do Evangelho, largando eles lá. Mas eles eram fortes contra ali. Eles tinham saúde. Uma coisa é você deixar seu pai, sua mãe, seus filhos doentes, precisando dos seus cuidados. A outra coisa é essas pessoas estarem em plena forma da sua saúde e impedir que você siga o seu caminho. Isso é diferente, né? Então ele chamou Bartolomeu, seus irmãos, de vagabundo, traidor da lei e um monte de coisa. Antes de chegar em casa, Bartolomeu já tinha conversado com Jesus, expressado lá a sua tristeza pela sua família não aceitar. E Jesus aconselha ele, né? Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. E sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Quem segue o Evangelho, quem procura pregar nas suas vivências o Evangelho,
Tem alegria ou não tem? Muita alegria. Porque a gente está em paz. A gente está dentro de um contexto tranquilo. Nada consegue nos abalar. Quando eu me disponho realmente a seguir o Evangelho de Jesus. Então, só ele, Bartolomeu, tinha essa alegria. E, em vez de reagir, asperamente, ele sorriu com bondade para todos os seus irmãos e nada respondeu. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo achou muito natural. Seu pai não conhecia Jesus. Mas ele sim, Bartolomeu conhecia. Então, a quem mais foi dado, mais será cobrado. E não conseguindo esclarecê-lo, guardou os bem do silêncio. O mesmo se deu com Paulo de Tarso, o doutor da lei, aquele homem forte, que foi seguir Jesus. Um dia ele bate na porta do seu pai, ele estava com fome, porque estava pregando no deserto, e o teu pai vem recebê-lo todo alegre, achando, nossa, meu filho, você voltou, que bom. E ele disse, pai, eu tenho fome. E o pai pergunta, mas você veio para ficar ou não? Ele falou, não venho para ficar, mas gostaria muito que o senhor também seguisse comigo, nos meus pensamentos, seguindo os ensinamentos de Jesus. O pai foi categórico, de jeito nenhum. O filho do carpinteiro, nananina não. O nazareno, de jeito nenhum. Você vai fazer aqui uma escolha. Ou Nazareno, ou eu. O que nós vemos aí nesta fala? O egoísmo. Porque se o rapaz estava bem seguindo Jesus, se achou o seu caminho, se modificou, se melhorou, mas o pai, no egoísmo, preferiu que ele fosse embora com fome. Então, Jesus esclarece que o Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Se eu tenho um caminho a seguir e não sigo, eu vou responder por isso. Vou compartilhar assim um particular com vocês. Eu também fiz com o meu marido o que o pai de Paulo fez com ele. Eu cheguei a dizer para o meu marido, ou eu ou o centro. Só que Deus E aí o diretor do centro falou assim, não é você que tem que sair, é ela que tem que vir. Mas Deus é tão misericordioso que a gente às vezes fala que o sofrimento é ruim, mas em determinada época da nossa vida ele é bom. Porque Kardec falou, não existe um mal que não encerre um bem. Aconteceram coisas ali que eu precisei desse centro espírita. E aí estamos aqui há 40 anos. Então, nada pode nos afastar da paternidade divina, da paternidade de Deus. O reino dos céus no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório de Jesus a Pedro. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Ninguém de nós está afastado de aprender e apreender os ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, nós estamos aqui para evoluir. Ninguém vai sair daqui, de um dia, não estou dizendo nessa encarnação, em outras, mas a finalidade da nossa existência é evolução. Então, se parte de mim começar a estruturar o meu lar no Evangelho, eu vou receber várias críticas, sem dúvida.
Não vou ter a felicidade de que a minha família comungue comigo desses ideais. Mas não lhe posso fazer as vontades de crianças mimadas. Deus sempre vai colocar a mão, apaziguando aquele coração. Porque o Evangelho está para unir e não para apartar. Porque Jesus disse, quem comigo junta, não espalha. Né? Ser digno de Jesus, portanto, é saber superar todos os obstáculos que se apresentarem contra a nossa vontade de nos espiritualizarmos, de seguir um caminho espiritual. Esses obstáculos se manifestarão com maior intensidade em nosso ambiente doméstico, como colocou o Rigonati. É indispensável, então, uma grande dose de boa vontade, muita fé em Deus, muita oração, a fim de que esses obstáculos sejam removidos, não pela violência, imposição. E nós também temos que ter o cuidado de não querer também impor para a nossa família a nossa crença. Deixá-los também, né, seguir o que eles gostam, o que eles pretendem seguir. Não sejamos nós também o empecilho para a nossa família. Mas muitas vezes a gente, na afã de eu aprendi, que coisa boa, chega lá quer impor para a família, não é? Quer que a família também esteja feliz. E aí a gente tem que pensar, cada um de nós tem um tempo para despertar, para caminhar com Jesus. Né? Então, não pela violência, nem pelo abandono, mas pelo entendimento mútuo e pelo amor que todas as criaturas devem ter umas com as outras. Jesus explica que este êxito pertencerá aos que assim procederem por amor do seu nome. E o amor em nome de Jesus é a pacificação, a tolerância, né? A vigília, o amor, a paciência. Isso é agir por amor ao nome de Jesus. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, esses dizeres. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhe todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, abandonar, ou seja, hoje o Emmanuel vem trazer de uma forma diferente esse abandonar, ele veio trazer o renunciar. É renunciar a esses imperativos de cobrança. Renunciar que eles estejam junto conosco nessa caminhada evolutiva. Essa é a renúncia que Jesus pede. Para que todos nós tenhamos misericórdia, paciência de uns para com os outros. É maravilhoso quando a gente vê uma família que comunga junto os ideais do amor, não estou falando de religião, do amor. Respeitando um ao outro. Conheço famílias que um é católico, o outro é evangélico, o outro espírita, o outro umbandista. Cada um dentro da sua crença se respeitam um ao outro. Isso é servir Jesus. Isso é amar em nome de Jesus. É saber respeitar a crença de cada um. Não querer impor. Você não vai lá.
E é desrespeito com a pessoa. Então, vamos refletir sobre este ponto do Evangelho, que antes aparecia de um jeito pelo modo com que vivia Jesus e os seus naquela época. Hoje ele trabalha mais intensamente na nossa parte psíquica, porque é aqui que está toda a compreensão da nossa vida e da vida futura. Vamos procurar ler o Evangelho, ler livros, né, de Chico, de Divaldo, para a gente ampliar esses horizontes da nossa mente e compreender melhor os ensinamentos de Jesus. E que ele, esse mestre tão querido e amoroso, essa luz do mundo que veio nos esclarecer, que veio nos fazer mais felizes, esteja sempre em nossos corações e principalmente nas nossas ações. Paz e bem em todos os corações. Ótimo. Vamos agradecer a Edina pelas suas palavras, muito gratificante, para que todos nós possamos colocar em prática. Nada mais se nós fizermos uma reflexão, ela trouxe para nós o perdão, praticarmos o perdão dentro do nosso lar. Depois dessa palestra tão edificante, vamos fechar os nossos olhos, procurando uma posição bem confortável, nos ligando aos mentores do nosso trabalho, que nos envolvam tão amorosamente. Façamos então uma respiração calma, tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos por 3 vezes seguidas. Direcionemos os nossos pensamentos de paz e harmonia e os nossos fluidos amorosos e benéficos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz, o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e as psicosferas e envolvendo seus moradores, plantas e animais que ali convivem. Em especial para aquele nosso familiar que esteja mais necessitado, que seja de difícil convivência ou que esteja passando por uma dificuldade qualquer. Mentalizamos essa mesma luz adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situações de rua, aos orfanatos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, pelos desencarnados em processos violentos, acidentes ou suicídios, todos recebendo nesses instantes fluidos balsamizantes, reconfortantes, nessa vibração de luz e de amor. Mentalizamos também os nossos nomes colocados nas urnas, encarnado e desencarnado, que a espiritualidade possa assisti-lo nas suas necessidades conforme seus merecimentos. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, o pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa bendita, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos por esse trabalho tão edificante, sob a proteção de Jesus, Euritos Bassanufo e Bezerra de Menezes. Vibrações para os passes. Envolvido que estamos nesse ambiente de paz e amor, estamos preparando a receber os passes, envolvendo os médiuns em uma vibração amorosa,
Eles já se prepararam e agora vão colocar diante de cada um de nós para sermos um instrumento da espiritualidade. Comecemos pelo centro de força coronário, situado no alto da nossa cabeça, mentalizando uma luz intensa dourada, envolvendo de modo que ela possa atuar em nossos centros, sistema nervoso, sistemas imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Descendo um pouco, encontramos o centro de força frontal, situado na testa, entre os olhos. Mentalizamos essa luz imensa, nos aderindo, nos modificando os nossos pensamentos. Descendo um pouco mais, vamos mentalizando uma luz envolvendo o centro de forças laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela fala, pelas vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rosa, envolvendo o centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável pelas emoções e sentimentos. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz verde envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar as nossas emoções negativas. Descendo ainda, vamos mentalizando uma luz azul e dourada, envolvendo o centro de força esplênico, situado à região do baço, que ele possa distribuir e coordenar energias positivas e recursos vitais. Agora, vamos mentalizar uma luz prata, envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores masculinos e femininos, bexigas, rins, aparelhos urinários e a força criadora. Vamos mentalizar essa energia descendo, passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até o nosso glúteo. Finalmente, alcançamos agora o nosso centro de força básico, cóccix, situado na base da nossa coluna. Imaginemos uma forte luz envolvendo e que esta luz benfazeja possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo, novamente o coronário, fechando esse ciclo de luz. E assim, refeitos e abastecidos, que estamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre queridos, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores de paz e amor, pela oportunidade bendita de recebermos essas benesses da terapia do passe. Agora vamos na fluidificação das águas. Vamos nos preparando para a fluidificação das águas. Você que trouxe o vasilhame, mentalize nesse momento aquele que não trouxeram. Mentalize-se em seus fluidos e em seus lares. Sob a proteção e a permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, cachoeiras, lagos e rios. Pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a sua equipe de médicos, químicos, biológicos, físicos, da espiritualidade, que utilizem as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas, que coloquem cada vasilhame e nos filtros que foram necessários para cada um de nós. Que a equipe de espirituais benfazeja também possa levar esses fluidos para as águas dos doentes, nos hospitais, casas de saúde, ambulatórios médicos, postos de saúde, e onde houver uma pessoa necessitada, vamos estendendo essas vibrações
para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta. Que todos recebam essa magnetização das águas em suas casas e onde estiverem. E que, ao bebermos essa água, com fé, com uma prece, de 1 ou 2 vezes ao dia, possamos receber, segundo as nossas necessidades e merecimentos. Que as moléculas das águas, dentro do organismo vivo, encarnados, seja reorganizado com o amor de Deus. Após nós recebermos toda essa bênção, agradecemos a Deus essa oportunidade de todos nós estarmos aqui neste momento, sendo agraciada com a sua bênção, que esses mentores espirituais de paz e amor possam estar aqui presente conosco, nos auxiliando, nos curando, nos ajudando, para que cada um de nós que estamos aqui nesse momento possamos ter recebido tudo aquilo que nós objetivamos em buscar dentro dessa casa, que nos acolhe com carinho, com amor e dedicação. Paz, amor no coração de cada um de nós, que todos nós possamos ser agraciados com a bênção de Jesus, que nós possamos nessa tarde maravilhosa de recebermos essa bênção por esse instante. E agora nós vamos passando para a prece final que a nossa irmã Cidinha irá fazer por nós. Muita paz a todos. Agradecendo a Deus, a Jesus, os mentores desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, e a todos os mentores desse trabalho, por essa oportunidade e tudo de bom que viemos buscar. Que assim seja. Pessoal, nosso trabalho foi muito bom mais uma vez, graças a Deus. E eu gostaria de lembrar que hoje nós vamos fazer o sorteio do livro, tá? Então, tem alguém aqui que não recebeu um papelzinho com o número? Levante a mão. Todos receberam? Opa! Tem alguém aqui que faz aniversário hoje? Ninguém faz aniversário? Então tá bom. A gente já vai sortear, tá? Nós vamos sortear 3 livros, tá? Somos 6. E o livro do mês, Maria, Mãe de Jesus. Só que nós temos 2 deles, né? Olha que bom. Então, já a gente sorteia, tá? Só o Márcio terminar ali. Pronto? Um problema técnico, gente, só um minutinho. A nossa impressora física, biológica, falhou. Momento. Viu, Fabrício, como a caneta funciona? Ele fala para mim que não precisa de caneta. E eu sou a antiga, né? Da caneta, tá vendo? 1-0 para mim. Vamos lá. Agora a gente só coloca o número que entregou para não ficar aquela coisa antiga. Aí empatou que o Fabrício trouxe essa ideia, né? Vamos ver se deu certo. Vamos lá. O primeiro vai ser este aqui. Somos 6, tá? Francisco Cândido Xavier, Caio Ramaciotti. 43. Opa! Agora Maria, Mãe de Jesus. Parabéns, viu? Bonitinho. 5. Opa!
26. 26, desculpa, falei longe do... Opa! Pronto. Pessoal, aproveitem bastante a leitura, tenham todos um ótimo domingo, tá bom? E a semana que vem, já se preparando para o retorno aqui no próximo sábado, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Paz e amor em Jesus.